O fantástico relato de Vanderlei, o pacto de um gaúcho. Olá, meus caros ouvintes. Sejam bem-vindos, pois esse relato de hoje não se trata de Pacto de relato um de gaúcho. Não é lobisomem, relato qualquer, é sim relato de uma um experiência gaúcho. sobrenatural de um irmão de um rapaz que Olha o gaúcho aqui amassado, o capeta do outro lado, está compartilhando a conosco lua e o hoje. celeiro. Se não acreditem, peço ao menos respeito. A lenda do Obrigado a Gustavo todos. Lima. É se não acreditar, respeitar. Pede pelo menos respeito. Ó, as letras estão chegando, ó. Um O, um U com acento, o que vocês acham que é? Eu acho que tem gaúcho nessa frase. Ó, U-U-A-D-O. O pacto de um gaúcho. Poggers. Não dá pra acreditar em gaúcho. Pois é, os caras insistem, né? Hora do gauchismo. Útero. O útero de um gaúcho. Olá, eu me chamo Vanderlei. Sou morador da cidade. Ele podia ter feito um nome artístico, né? Vanderlei quebra todo o clima, mano. Vanderlei quebra todo o clima de terror. Que Vanderlei o quê, mano? Porra. Cidade de Bagé. E hoje eu vou compartilhar uma história que dificilmente alguém vai acreditar. Mas mesmo assim, eu vou compartilhar. Mito, mito. Não se importa com as palavras dos outros. Então, Rei para das fic. iniciar, na cidade de Bagé, onde eu nasci e me criei, onde eu continuo morando até hoje, no início, eu era uma criança de 2 anos de idade. Ele nasceu com 2 anos. Até então, eu era um filho único. Minha mãe cuidava do trabalho doméstico. E meu Safada. pai trabalhava na lavoura. Corno. Meu pai trabalhava em muitas fazendas, sendo um trabalho esforçado, sendo um trabalho braçal. Muitas vezes meu pai era explorado. Será que o pai dele era streamer? Trabalho braçal é isso, né? Meu pai trabalhava de sol a sol. Iniciava o seu trabalho antes do sol nascer e encerrava seu trabalho quando o sol começava a se pôr. E meu pai não tinha um lugar fixo para trabalhar. Ele trabalhava em muitas Ele era fazendas stripper. ao redor da cidade de Bagé. Stripper de fazenda. Em algumas fazendas, muitas vezes, alguns fazendeiros eram Masturbador de boi. efetuavam um bom pagamento para meu pai. Em outras fazendas, não eram justos. Exploravam meu pai, sendo de um pagamento muito abaixo da renda, devido ao É uma história de terror com música de terror e ele tá, tipo, só falando do trabalho do pai dele, tá ligado? Meu pai trabalhava e recebia mal e. esforço de trabalho do meu pai, E que essa é a não história era de terror. reconhecido. Meu Mas mesmo pai assim, era meu pai seguia em frente, assalariado. fazendo o seu trabalho na lavoura, para trazer o nosso sustento. Meu pai, em suas Terror horas de de morar no folga, Bostil. costumava pescar no Rio Negro, na cidade de Bagé. Grande Uma Bagé. parte que era muito linda do rio, onde havia uma linda figueira. E então foi um dia, que era no final de semana. Eu não recordo bem, mas seria no domingo, que meu pai estava indo em direção ao Rio Negro para fazer a sua pescaria como de costume no mesmo lugar, Poggers. próximo da linda figueira. Joggers. Meu pai, ao se aproximar do rio para fazer a sua pesca, Oh, não. começou a escutar um choro de criança. Pera aí que eu tô na frente. Mas olha isso aqui. Poggers. Vanderlei mandou bem na ambientalização aqui. E era um choro de criança recém-nascida. Oh, não. Ao se aproximar cada vez mais perto da costa do rio, Era um boto cor-de-rosa. meu pai se espantou, Um borto cor-de-rosa. pois meu pai avistou uma criança que Zoom na estava criança. enrolado num pano branco, que estava a todo momento a chorar. Naquela hora, meu pai, logo de imediato, recolheu aquela criança do chão e retornou de volta para casa. E assou com tilápia. E meu pai e minha mãe, desesperados, não sabiam o que fazer.
Mas por circunstâncias da vida e por circunstâncias do destino, meu pai e minha mãe passaram a ficar com aquela criança como se fosse filho deles. Lutearam a criança. Pois aquela criança, mesmo meu pai e minha mãe não sabendo a idade, talvez regulava Ué, de é idade simples comigo. assim? Pega uma criança Porque na naquela rua, época eu também era um bebê. bota no inventário e fala, é E minha. meu pai deu o nome de Walter. Fudeu com a criança. É melhor deixar no mato. Pegou pra dar o nome de Walter. Eu, aquele menino, era como se fossem irmãos. Estávamos crescendo juntos. Irmãos. E ao longo do tempo, Os 3 irmãos. comecemos a trabalhar com meu pai na lavoura. Porém, Walter, ao contrário de mim e meu pai, ele não aceitava aquilo que alguns fazendeiros faziam com a gente, E o Walter, sendo um trabalho muito esforçado, Walter era mas diferenciado. não reconhecido, e um pagamento muito abaixo do nosso desempenho. Injusto. Mas meu pai valorizava cada suor derramado a cada dia de trabalho e falava para Walter: antes o pouco, meu filho, do que o nada. Poggers, metade. Então Walter começou a aceitar tudo que meu pai falava e não contrariou mais. Porém, Walter começou a trabalhar mais do que eu e meu pai. E Walter falava que um dia ia comprar muitas terras para a gente, Ih, viajou, que a gente Walter. não ia ser mais explorado, Vai fazer o quê? Vai vender droga? que aquela humilhação toda um dia ia acabar, nem que tivesse que trabalhar dia e noite, Esse aqui é um nem play que que só conta tivesse história que vender real. a sua alma. Mas meu pai Eita. falava: não fale isso, meu filho. Sua alma é algo muito importante para você e para Deus. Aí, ó. E bem cedo, pela manhã, em É o domingos e Ambuplay sábados, proletário. antes do sol nascer, estava Walter na lavoura trabalhando só. Isso era com frequência. Então, foi num dia que Walter estava retornando para casa, num domingo de final de semana, Walter ao White. encerrar seu trabalho. É o Walter Naquele Branco. final de tarde, ao retornar para casa, Ele fez o Walter amigo estava Gessé muito Pinkman. alegre. Meu pai e minha mãe não entendiam por que tamanha alegria. E Walter não falava. Mas Walter, com as mãos toda calejada, Mães, devido a fala trabalhar direito. com a enxada e muito cansado, ele não falava a alegria que estava sentindo naquele momento. Então ele foi para o quarto, o mesmo quarto que eu e ele dormia. Naquela hora eu comecei a perguntar para ele por que ele estava tão alegre. E ele falou: Walter, então. quando estava no final da O tarde para Walter, encerrar então, seu ficou preso dentro da máquina de lavar. E ele falou: Step Brother, help me. trabalho, Josiel Pink. apareceu um homem, um senhor. Estava vestindo um terno branco com tecido que ele nunca tinha visto em toda a Eita. sua vida, e um chapéu branco, com uma barba muito bem feita. E começou a conversar com ele, perguntando como está o trabalho. E Walter falou para aquele senhor: está muito bom, mas qual o propósito de você estar aqui trabalhando num domingo? E Walter falou para aquele senhor: o propósito é que um dia eu vou ter muitas terras e fazenda. Então não me importo de trabalhar o Sugar sábado daddy e do domingo. Walter. E aquele senhor falou para Walter: Molha meu talvez cacete. você leve muito tempo, mas talvez você pode ter esse sonho realizado agora se você querer. Só basta você aceitar. Sabasta. Naquele momento, Walter falou que começou a rir daquele senhor. E aquele senhor insistia a perguntar: você deseja do fundo do seu coração de ter muitas terras e fazenda Não. e não ter mais mãos calejadas? Mões. Você tem o desejo de abrir mão da sua própria carne e ossos, entregar seu espírito para desfrutar de muitas terras e fazenda na superfície dessa terra, para dar alegria para a sua família? A Worth, né? E Walter falou que sim. E aquele senhor falou: então está O senhor selado. comia calango. De agora em diante, antes do sol começar a se pôr, pode se considerar um dono de fazenda e muitas terras. Porém, hoje mesmo, quando o sol se pôr, vá até uma pequena cidade que se chama Morro Holter. E lá você vai em direção
a uma zona mais rural, onde tem uma estrada Comia deserta, pipa. Por que ele comia calango? que termina no fim de um velho galpão. Após você chegar lá e a lua se completar no céu, enterre a sua ferramenta, essa enxada, e passe a noite lá. Quando amanhecer, retorne para a cidade aqui de Bagé. Amanhã, ao sol nascer, pode se considerar dono de muitas terras e fazendas. E naquele domingo, Simples assim? após chegar a noite, É só Walter se ter me considerar contado dono. aquela história, Por que ele come calango? Por que o velho come calango? ele pediu para que não contasse nada para nossos pais. Esperou que nossos pais se recolhessem para seus quartos. Após nossos pais se recolher para os seus quartos, Walter pegou a sua ferramenta de trabalho, que trabalhava no campo, na lavoura, a sua enxada, e pegou carona de um homem da cidade de Bagé mesmo, aonde levou ele a essa tal cidade, Foi até de Uber. Morro do Rodo. Vender alma de Uber. Lá, Walter cumpriu o ritual de enterrar essa enxada num velho galpão e passou a noite lá. No outro dia, Olha o pela naipe manhã, do bem Walter. cedo, na segunda-feira, Vai Walter até de retornou galocha. para Bagé e falou para meu pai que não ia trabalhar naquele dia, que De a vida cria. nossa já estava mudando. Antes do meu pai e eu sair para trabalhar na Isso é lavoura, editado? Não, tudo imagem real. chegou um homem muito bem vestido, de terno e gravata, com uma maleta preta, e perguntou se era ali que morava Walter. E meu pai falou que sim, e logo Uma chamou maleta cheia de Walter. calango. E aquele homem começou a Era a apresentar marmita muitos dele. documentos, pois Walter estava herdando muitos bens, que seriam muitas propriedades, eram muitos hectares de terra, muitas fazendas. Pois o que estava no documento seriam os pais de Walter, os pais desconhecidos que deixaram a herança para Walter. Eu e meu pai estavam sem acreditar naquele momento que estava acontecendo, pois Walter estava herdando muitas terras, muitas fazendas ao redor de Bagé e até fora da cidade de Bagé. Então passamos a morar numa fazenda muito linda na cidade de Bagé mesmo. A nossa vida não era mais a mesma. Estávamos vivendo uma vida maravilhosa. Aquela humilhação toda, a exploração já se tinha acabado. Poggers. Ao decorrer do tempo, Walter estava cuidando dos seus negócios, de muitas terras e fazendas que estava comprando. E Walter venha se tornar um homem diferente. Venha se tornar um homem muito Bagé arrogante. Lifestyle. Foi quando Walter começou a ter visões. Algumas pessoas que estavam visitando na fazenda, Walter estava falando sozinho na porteira algumas vezes na manhã. Mas eu, meu pai e minha mãe não avistávamos nada. E Walter falava: o que aquele velho mendigo está incomodando aqui? Não tem nada para ele aqui. Vá trabalhar como a gente trabalhou um dia. A gente tinha as mãos calejadas de Ficou tanto trabalho metido no o Walter, campo. hein? Pois eu, meu pai e minha mãe não avistávamos nada, não avistávamos ninguém. Apareceu um E ele camponês dizia no ver um mato. velho mendigo. Um camponês Após shapeado. avistar o tal mendigo que Walter estava avistando na porteira pela manhã, ele começou a avistar aquele tal senhor de terno branco, que tinha feito ele rico. Mas a gente não avistava esse tal senhor de terno branco, somente Walter. Meu pai estava preocupado. Meu pai imaginava que talvez toda aquela riqueza repentina estava deixando Walter maluco. Putz. Após ter aproveitado muitos anos de riqueza, foi no ano de 2010 que as coisas começaram a ficar estranhas. Walter começou a perder tudo aquilo que ele tinha conseguido, todas as propriedades e bens. Estava sendo recolhido. Alegaram que os documentos estavam errados, que Walter não possuía nada daquelas propriedades. Tomou scan. Eu, meu pai e minha mãe retornamos para a velha casa que morávamos na cidade de Bagé. E Walter não estava aceitando o fato de tudo aquilo que estava acontecendo. Walter desapareceu. A gente não sabia onde ele estava, pois meu pai foi até a polícia da cidade de Bagé Walter voltou a ser e fudido. começaram a ficar à procura de Walter. Naquela hora eu me lembrei da cidade que Walter tinha falado, a tal cidade de Morro Router. E os policiais da cidade Morro de Bagé do Router. foram a essa tal cidade, aceitar o velho galpão, Pose do Walter. mas nada de encontrar Walter. Então, ao passar de alguns dias, numa noite eu fui até lá, na esperança de encontrar Walter. Missão Repidão a E origem. ao se aproximar daquele velho galpão,
foi quando de dentro do galpão saiu um senhor, com roupas sujas e rasgadas, O lobisomem com uma pedanho. barba grande e uma vasta cabeleira, e falou: "O que você quer aqui?" E logo eu respondi: "Estou à procura de meu irmão Walter." E aquele senhor começou a dar risadas. E algo assustador começou a acontecer. Eita, gostou a voz. Aquele senhor com roupas sujas e rasgadas Virou um começou a lobisomem. tomar a forma de outro ser humano. Virou um lobisomem, Se virou o Walter. transformou num velho homem de terno branco e chapéu branco. E falou: Velho se transformou num velho. "Está à procura do seu irmão? Seu irmão Irmão. não pertence mais à sua família. Seu irmão me pertence." Naquela hora, muito assustado, eu perguntei a ele: "Como isso é possível?" Era um velho sujo com uma roupa rasgada e se transformou num velho muito bem elegante, muito bem Era vestido. um velho, se transformou num "Quem velho. é você?" Como isso é E possível? ele falou: "Eu sou aquele que tudo sabe e que tudo É vê. o chupa-pau. Eu sou a alegria. Eu sou a tristeza. Eu sou o o tesão. entusiasmo. Eu sou o Eu sou o broxismo. desespero." Eu sou E eu perguntei para ele: a infertilidade. "O que aconteceu eu sou com a meu irmão? disfunção erétil. Onde ele está?" E aquele senhor muito bem elegante com um terno branco falou: "Aonde ele Elogiou o está cara não ainda. importa. Tá no Mas meu o que bolso." aconteceu foi escolha dele. Eu cumpri meu contrato com ele. Agora ele vai cumprir o contrato dele comigo. Pois eu não faltei com a minha palavra. Eu sou concedi o para conto ele do bens gaúcho. que ele desejava tanto, como O conto do terras e gaúcho são os fazendas, amigos que fizemos no caminho. e a alma dele me pertence." E eu novamente perguntei: "Quem é você?" E ele falou: "Você quer saber mesmo quem sou eu? Então você vai conhecer a minha verdadeira forma." Oh não, é agora. Naquela hora, aquele senhor de terno branco, muito elegante, se transformou em algo. Algo assustador, Se não sei transformou em bem álcool. retratar como era. Mas era algo além da compreensão humana. Um diabo mal recortado no E PNG. ele começava a dar gargalhadas assustadoras. E falou: "Seu irmão foi privilegiado. Um pacto não é um ser humano que escolhe. Somente eu." E eu vi seu irmão Sortudo. triste, com as mãos calejadas, trabalhando de sol a sol, Mões. solitário no campo. Então eu dei a oportunidade a ele. E após aquele ser ter falado aquilo, naquela noite mesmo, rapidamente, Virou saí outro daquele velho. lugar correndo para a Inexplicável. estrada deserta, desesperado. E ele seguia a dar muitas gargalhadas. E logo comecei a imaginar que era o próprio demônio que estava ali presente falando comigo. Demônio gaúcho. Meu irmão, de uma certa forma, vendeu a sua alma ao demônio. Ixi. Vendeu a alma pro demônio que fala guri. Então, naquela noite mesmo, naquela cidade de Morro Holder, eu consegui retornar para Morro do Bagé. Holder. Eu não consegui contar essa história para ninguém. Mas não há possibilidade alguma de alguém acreditar nessa história. E a polícia continuou a dar muitas buscas naquela cidade de Morro Holder e ao redor da cidade de Bagé. E até hoje nunca encontraram o corpo de meu irmão. Noggers. Capeta de bombacha. Mas eu deixo uma mensagem para você, ouvinte. Eita, tem uma moral da história. Ei, você ganancioso, ambicioso. Eu não. Lembre-se, Calma aí. Satanás é mentiroso. Eu Ele sei, ilude eu as sei. pessoas. É. Promete E o coisas gaúcho amassado ali fantásticas, do lado. riquezas e maravilhas. Mas não se engane, meu amigo, minhas amigas. Pois Satanás muitas vezes representa riqueza. E muitas vezes representa a miséria. E esse foi o meu relato. O Pacto de um Gaúcho. Noggers. O pacto de um gaúcho. Por que é importante ele ressaltar que ele é um gaúcho? Ótimo relato, meu amigo.
É, isso é bem complicado, mas por via das dúvidas, assim como tem o bem, existe o mal. Mitou o Julano. Julano não postou nada. Bom dia, amigo. Bem sinistro. Fazer pactos jamais deve ser feito. Isso aqui mitou. Vamos ver se ele posta alguma coisa. Não, também. Isso aqui é um cabaço do chat, né? Falando que o pisca-pisca tem a moela solta. Boa noite, relato muito sinistro. Só um louco pra fazer negócios com o capeta. Falou tudo. Também não postou nada. Pisca, é verdade isso? O cara que falou do Among Us. Ah, é, daqui pra baixo só tem cabaço.